O professor António Damasceno Correia tem estado hoje aqui na Renascença. Temos falado do seu manual de negociação. Por acaso, nestas coisas das negociações, ainda não falamos muito de exemplos de casa. Em casa também se negocia. Sem dúvida, não é? Com a família, enfim, concretamente com a mulher, sobre a escolha do local ou do estabelecimento de ensino para os filhos. Depois aí já se negocia pouco, a última palavra é sempre delas, como toda a gente sabe. Sim, as mulheres hoje em dia cada vez têm de facto mais poder. Mas o local onde se passa as férias, a compra do carro, enfim, eu acho que há tantas coisas que se pode negociar no dia a dia, não é? Até às vezes quase a emenda da casa. Hoje em dia faz uma coisa que eu não gosto, mas amanhã, não te importas, faz um prato que eu aprecio mais. E eu acho que isso faz parte daquilo que é a sã convivência. Quer dizer, o negociar com aquelas pessoas que nos são mais queridas, com quem nós todos os dias nos cruzamos na nossa casa e passamos mais horas, é essencial para uma sã convivência. Quer dizer, eu não posso, na minha relação até íntima com os meus familiares, impor, e voltamos aí a essas designações, uma negociação que é distributiva. Dizer, eu aqui sou eu que posso, quero e mando, não é? Vocês são, enfim, são os preguiçosos, portanto tem que ser eu a mandar. É esta a ideia que muitas vezes está por trás de alguns autoritários. Algumas pessoas são verdadeiros ditadores, não é? E portanto tornam às vezes a convivência impossível, não é? Quem quer sistematicamente impor a sua vontade acaba depois por criar um clima de tensão. E depois não é possível negociar. E não é possível nem viver com essas pessoas. Quer dizer, não, pois, estamos a falar da família, não é? Aí não é possível viver. Se é na vida profissional a negociar, se eles também têm essa atitude arrogante, não é? Autoritária, de querer impor uma solução, quem está a negociar com eles também não está para ouvi-los. Também não vivemos, também acabamos de não viver com eles. Exatamente. Neste seu livro tem também aqui alguns casos práticos. Tem o caso de Portugal contra a General Motors, tem também a questão da negociação com a Indonésia, quando vem a questão de Timor-Leste. Exatamente. De Cauara-Bassa também. Exato. Qualquer deles, mas eu acho que de todos eles, dos 6 que aí menciono, há um que é paradigmático da importância que teve ao nível político-diplomático. Foi a negociação entre Portugal e a Indonésia por causa da questão de Timor-Leste. É claro em cada um deles, e tento tornar isso claro aos meus alunos, por isso é que é um caso prático, como é que dois países a negociar sobre o mesmo objeto, que era na altura a colónia portuguesa do Timor-Leste, como é que dois países adotam estratégias completamente diferentes. Por um lado, a estratégia de Jakarta, ou da Indonésia, era a de ameaçar ou de prometer que iria fazer uma determinada coisa e depois fazia realmente o contrário, em que eu chamei a tática da dualidade de critério ou da duplicidade. Muitas vezes, por exemplo, negociou com Lisboa que iria haver um referendo para que toda a gente fosse ouvida, os 300 mil timorenses fossem ouvidos para saber qual era o destino que eles verdadeiramente queriam, e na prática marcava-se a data para o referendo e 5 ou 6 dias antes de se tornar possível o referendo, invadiram o território de Timor-Leste por terra, ar e mar. E com a anuência dos Estados Unidos. Houve documentos que na altura estavam classified, que eram secretos e que agora foram abertos ao público, e sabe-se que na altura, estamos a falar de 75, não é? O presidente na altura que permitiu, o presidente norte-americano permitiu essa anexação. Porquê? Naturalmente porque a Indonésia era a potência anticomunista naquela zona do Oriente e convinha que ali perto, na altura estamos a falar do Vietnã, enfim, de má memória para os americanos, o Vietnã, o Camboja, com os comércios vermelhos, portanto toda aquela zona estava sob o controle comunista, não é? Tinha a forte influência da China, maoísta. E, portanto, havia a todo o trânsito conseguir... Um aliado geoestratégico ali. Ora, nem mais. É exatamente isso. Que ali aquela potência indonésia, que aliás também um país com muita gente, com muitos milhões, 250 milhões de habitantes, que continuasse do lado americano. Mas, por causa disso, venderam a alma ao diabo. Porque os americanos permitiram que Timor-Leste fosse vilipendiado. Quer dizer, invadiram aquilo. Nós lá, altura, tínhamos meia dúzia de homens, tínhamos uma fragata e tínhamos à porta e tínhamos um helicóptero. E, portanto, nós oferecemos pouca resistência, não é? Coisa que 20 anos mais tarde, com os nossos góis, eles já não brincaram. Mas, portanto, em 75, eles invadiram aquilo, nós tivemos que nos refugiar, fomos para Ataúr, como sabe, e depois fugimos e entregámos aquilo. Portugal foi sempre negociando ao nível internacional, porque do ponto de vista do direito internacional, Timor-Leste era português. Isso não havia dúvidas. E conseguimos aprovar nas Nações Unidas, na Assembleia Geral das Nações Unidas, várias resoluções no sentido de conseguirem mostrar ao mundo que aquela ocupação era ilegítima. Era contra os princípios do direito internacional.
a soberania era portuguesa, não tinha nada, os indonésios não tinham nada a gostar naquele território. De maneira que, graças a esta nossa persistência, ao fim de muitos anos, na altura o primeiro-ministro português, António Guterres, conseguiu convencer Clinton, e houve aqui enfim, são estas coisas da vida, não é? Uma confluência de alguns pilares ao nível político em vários países importantes no mundo que eram da mesma matriz ideológica. Nos Estados Unidos estava um democrata, em Portugal estava um socialista, em França, em Inglaterra também, o Tony Blair, em França. Quer dizer, e isto permitiu que Portugal tivesse dito: nós só enviamos os nossos comandos e as nossas forças especiais para a ex-Jugoslávia. Na altura eles quiseram, não é, que nós enviássemos para os capacetes azuis, não é, para dividir aquela gente que estavam lá, enfim, uma guerra fratricida, não é, ali na ex-Jugoslávia, não é, depois da origem em 6 países, e nós enviamos para lá se vocês nos ajudarem na questão de Timor-Leste. E os americanos então pressionaram os indonésios a cederem e a negociarem connosco uma saída de Timor-Leste. Mas repare, do lado da Indonésia foi sempre estratégias que eu chamo de falsidade. Simulação, ou chamado bluff, dualidade de critério, pressão no tempo, tática do pêndulo, tudo táticas que são de índole distributiva. Querer ganhar mais ou enganar o adversário. Do lado português foram sobretudo táticas de convencer a comunidade internacional que nós temos o direito ao nosso lado, portanto, táticas de persuasão, táticas de empatia, nas negociações entre o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, na altura o Jaime Gama, e o Ali Alatas, que era um homem, de facto, tinha uma lata inacreditável para negociar. O nome estava bem posto. O nome, não é? Mas, de facto, o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, sempre teve esta capacidade de tentar construir um diálogo que fosse favorável, que fosse bom para ambas as partes. Do lado de lá, houve sempre uma resistência e uma tentativa de imposição, porque queriam negociar aquela parte. Porquê? Também hoje em dia é inteligível essa necessidade, porque se Timor-Leste caísse nas mãos da Fretilin, na altura um partido ligado à visão, com uma ideologia comunista, provavelmente iria fazer com que a restante parte da ilha, recordemos que é costada, exatamente, só uma parte era portuguesa, a outra era de colonização holandesa, que depois deu origem à Indonésia. Portanto, a restante parte da ilha seria provavelmente influenciada politicamente, e eles não poderiam permitir isso. E por isso utilizaram todas estas estratégias contra nós de má fé, não é? Portugal tentou sempre negociar da melhor maneira e sempre respeitando o povo do Timor-Leste. Houve várias coisas que nós fizemos, não é? Que foram magníficas. Não só o cordão humano aqui em Lisboa, de que todos nós nos recordamos, não é? As camisas brancas e a roupa branca. Exato. E ali em frente à sede das Nações Unidas, ali ao pé como se chama, na Avenida Fontes Pereira de Mel, havia um slogan, que por acaso lembro de lá ter estado, que dizia que quem não salta é a Indonésia, não é? Eram milhares de pessoas ali a saltar para que todos mostrássemos o vigor daquela nossa manifestação contra uma potência ocupante. Mas tudo isso fez com que, graças o Durão Barroso também teve alguma importância nisto, mais tarde como Ministro dos Negócios Estrangeiros, conseguiu comprar um lobby nos Estados Unidos, como explica aí no livro, um lobby nos Estados Unidos, que foi no sentido de, junto à opinião pública americana, criar pessoas que falassem sobre o caso do Timor-Leste, que era desconhecido nos Estados Unidos. E, portanto, deu entrevistas a vários órgãos noticiosos americanos, a ABC, enfim, várias cadeias americanas, e conseguiu também que jornais falassem disso. E, ao mesmo tempo, pôs pessoas a contactarem junto da Câmara dos Representantes, nós chamamos o nosso Parlamento, a nossa Assembleia da República, para falarem e tratarem desta questão a nível internacional. E, portanto, isto por um lado. Por outro lado, também a importância do Papa e da ida ao território timorense. Depois também a questão da atribuição do Prémio Nobel, que era aquele Xanana Guzmão e a Ximenes Bel. Tudo isso foram 3 ou 4 marcos importantes para internacionalizar o conflito, ou seja, fazer ver ao mundo que há um territóriozinho que é por todos desconhecido, mas tem a maior importância porque está a ser vítima de uma barbárie. Houve claramente um genocídio. Quando os timorenses foram invadidos, eram cerca de 300 e muitos mil. Quando saíram de lá os indonésios, a população tinha sido reduzida a cerca de 60%. Portanto, quase metade foi eliminada de alguma forma, ou pela morte, ou pela fome, porque tiveram que fugir para as montanhas, de alguma forma desapareceram do mapa. E isto era inacreditável.
Isto é inacreditável, porque é contrário aos direitos do homem, não é? Ao direito de autodeterminação de um próprio povo. E eu acho que isto é contra os princípios e as regras basilares dessa convivência internacional, não é? Por isso é que... E para si é o exemplo, um dos bons exemplos de negociação. E é nosso. Sim. E Portugal mostrou que pode negociar, mesmo contra uma potência que do ponto de vista militar era mais forte do que nós, conseguimos derrotá-los do ponto de vista estratégico e do ponto de vista negocial. E isso nós mostramos uma sagacidade, uma inteligência brutal. Portugal conseguiu com uma estratégia que era simultaneamente integrativa, mas também distributiva. Era o tal mix, que é a nova estratégia que está agora na moda, utilizar táticas de uma e de outra matriz para conseguir levar por diante uma estratégia mais eficaz. Eles só utilizaram estratégias de falsidade, de dualidade de critério, portanto, as estratégias consideradas negativas, não é? E de autoritarismo. Eu gosto de pensar que o bem vence, não é? Estamos todos, acho eu, de uma maneira geral. É verdade. Se quer saber mais, e não só sobre política, obviamente, porque no seu caso provavelmente interessa-lhe mais a área comercial ou laboral, enfim, tem aqui boas dicas e bons exemplos. É um manual de negociação para pôr em prática depois no seu dia-a-dia, consoante lhe dê jeito ou não. O professor António Damasceno Correia esteve cá hoje e foi um grande prazer meu. Muito obrigado. Igualmente também. Por ter tirado um bocadinho do seu tempo e nos ajudar também a negociar melhor. Foi um prazer ter estado aqui consigo. Muito obrigado. Muito